Você sabe o que são as políticas de investimento da Rico? Então fica comigo nesse vídeo que eu te conto como elas são criadas e a diferença delas para os famosos perfis de investidor, conservador, moderado e agressivo. Eu sou Antônio Sanches, especialista em investimentos na Rico, e deixa aqui o seu like e já se inscreve para não perder nenhum conteúdo como esse aqui do Escola de Investidores. Podemos dizer que as políticas de investimento da Rico são uma evolução do perfil de investidor, também conhecido como perfil Suitability. Isso porque o perfil de investidor é baseado em questões de tolerância ao risco, enquanto as políticas são baseadas em um sistema de pontuação de risco que também leva em consideração os objetivos e prazos de acordo com o seu perfil de investidor. O sistema de pontuação de risco que define a política de investimento é uma ferramenta que traz muitas vantagens ao cliente da Rico. Ele foi criado para que você possa identificar os seus investimentos montando uma carteira que seja adequada ao seu perfil de investidor e aos seus objetivos com as expectativas de prazo de retorno. A pontuação de risco acaba servindo então como um parâmetro para gerar um melhor entendimento dos riscos de cada tipo de investimento e auxiliar na comparação dos riscos que você pode ter muito diferentes em alguns tipos de ativo, como é o caso de ações ou de CDBs. Para isso, a pontuação de risco da Rico leva em consideração três principais critérios de risco para cada ativo. O risco de mercado, que é aquele que traz as oscilações de preço de cada ativo. O risco de crédito, que é a possibilidade de um ativo não pagar de volta o que tomou emprestado junto com juros. Ou o risco de liquidez, que é a dificuldade que você tem de vender o ativo, transformar ele em dinheiro, por exemplo, uma dificuldade de oferta e demanda do mercado. A junção desses três critérios permite que todos os ativos possuam uma pontuação que vai de 1 a 100. Quanto menor a quantidade de pontos, mais conservador tende a ser o ativo. Com a pontuação de risco, é possível conhecer quais os investimentos mais arriscados em comparação a outros e quantificar essa diferença. É como se a gente pudesse comparar banana com abacaxi, por exemplo. Também facilita a adequação da sua carteira ao apetite a risco do investidor, de acordo com o seu perfil e a sua política. Aliás, você conhece o seu perfil de investidor? O seu perfil de investidor era, e ainda é, definido depois que você responde a um questionário chamado de questionário Suitability. As respostas te levam a definir se você é conservador, moderado ou agressivo. O conservador tem baixa tolerância a riscos e oscilações de mercado, e assim ele prefere ter uma carteira concentrada em ativos que tenham um comportamento mais previsível de retorno, mesmo que isso possa levá-lo a ter um retorno mais modesto. Além disso, o perfil conservador tende a ter um horizonte de investimento mais curto, ou seja, ele quer ver os resultados em períodos menores, entre 1 e 2 anos. Já o moderado entende que para obter retornos um pouco maiores, precisa assumir um pouquinho de risco pelo menos em uma parte da sua carteira de investimentos. E para isso, ele também sabe que precisa ter mais paciência e aceitar que precisará de horizontes um pouquinho maiores de investimento, entre 2 e 3 anos. Por fim, o agressivo geralmente está disposto a correr um pouquinho mais de risco nos investimentos, com o objetivo de ter maiores retornos que a média do mercado. Para isso, ele entende e tolera mais as oscilações no comportamento dos ativos e sabe que os retornos superiores costumam vir em prazos maiores, entre 4, 5 anos ou até mais. Esse mesmo questionário de Suitability, que define o seu perfil, vai te ajudar a escolher também a sua política de investimento, que pode ser precavida, cautelosa, estrategista, energética, destemida e a outra. Diferentemente do perfil, a política pode ser parcialmente escolhida, ou seja, você poderá escolher qualquer política de investimento que pertença ao seu perfil, ou que esteja em um perfil mais conservador que o seu. Calma aí que eu explico. Cada perfil tem um limite daqueles pontos de risco que explicamos há pouco, e a mesma coisa vale para cada política. Olha só como são os limites. O conservador é até 5 pontos de risco, moderado até 25 pontos, e o agressivo sem limites. Já os limites das políticas são precavida 5 pontos, cautelosa até 10 pontos, estrategista 20 pontos, energética 25, destemida 40 pontos e a outra sem limite de risco. Portanto, como o perfil conservador tem um limite de pontos de risco igual a 5, para o investidor desse perfil, a única política de investimento possível é a precavida, que também tem 5 pontos de limite de risco. Já o perfil moderado, que tem limite de pontos de risco até 25, qualquer política que tenha até 25 pontos de risco pode ser escolhida. Precavida, cautelosa, estrategista e energética. Por fim, como o perfil agressivo não tem limite de pontos de risco, o investidor pode escolher qualquer uma dessas 6 políticas. Bora recapitular tudo que vimos aqui? Você sabe o seu perfil de investidor depois de responder ao questionário de Suitability.
Daí em diante, você escolhe a sua política de investimento de acordo com o limite de pontos de risco que você precisa ou entende ser ideal para montar a sua carteira de investimento, sem correr mais ou menos risco do que precisa. Bacana, não é? E para terminar, eu vou dar um exemplo simples de como é calculado o risco total da carteira de investimento pelo método de pontuação de riscos da Rico. Para cada produto que possui uma pontuação definida pelos nossos critérios, multiplicamos o produto pelo percentual que você tem desse ativo na sua carteira. Por exemplo, se você tem 50% de um fundo que tem 20 pontos de risco, esse contribui com 10 pontos de risco para o total da sua carteira. Logo, se você fizer isso para todos os ativos e somar a contribuição de cada um, terá o total de pontos de risco da sua carteira. Dá uma olhada nesse exemplo aqui na tela. Nesse exemplo, sua carteira tem um total de 20 pontos de risco. Com esses 3 ativos, a sua carteira tem um total de 20 pontos de risco. Dessa forma, você só poderia montar essa carteira se fosse um perfil moderado ou agressivo e precisaria escolher uma política de investimento de estrategista para cima. E para ajudar você a investir melhor, atualizamos mensalmente as carteiras recomendadas para as diferentes políticas de investimento. Clique no link aqui da descrição para acessar nossas carteiras para cada perfil de investidor. Ainda não tem conta na Rico? Então abra a sua, que a Rico é o seu perfil. A conta é 100% grátis e digital. E se você conhece alguém que vai gostar de entender desse assunto, aproveita para compartilhar. Até o próximo Escola de Investidores!